pessoal, dando continuidade à nossa aula de cinemática escalar, então vamos partir aqui da parte 2. Então eu tinha explicado a posição de um corpo em função dos seus referenciais de origem, né? Então nós temos um marco zero, então tem um corpo aqui, um objeto, uma bicicleta que sai do ponto menos 4 em relação ao marco zero e vai até o ponto 3, então eu calculo o ΔS, que é a variação da posição que é relacionada ao deslocamento, como sendo a posição final 3, subtraído da posição inicial menos 4, de maneira que eu tenho um deslocamento de 7 km. É importante ter essa ideia de marco zero para a gente fazer esse processo aqui. A partir disso eu posso diferenciar aquilo que é caminho percorrido e daquilo que é deslocamento. Então, se eu considero uma pessoa que sai aqui do ponto A, vai até um ponto B, depois ela sai do ponto B e vai até o ponto C, e depois ela chega no ponto D. A distância entre A e B tem 100 km, B e C tem 400 e C e D 400. Eu posso calcular o caminho percorrido por essa pessoa, efetuando a soma dos segmentos AB, BC e CD. Isso vai dar 100 mais 400, que vai dar exatamente 900 metros. O deslocamento é a distância em linha reta entre o ponto final D e o ponto inicial A. Então, eu posso aqui, se eu faço aqui uma reta, eu tiro esses 100 metros que eu desloquei subindo, eu posso descontar eles aqui de maneira que esse 400 menos 100 fica 300, então eu tenho um cateto aqui com 300, e um outro cateto aqui com 400, que é o comprimento. O deslocamento é a linha reta entre o ponto inicial A e o ponto final D. Então, eu tenho aqui que esse deslocamento é exatamente 500 metros quando eu jogo na fórmula do Teorema de Pitágoras, que é 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Operando isso matematicamente, eu chego que esse valor é 500 metros, usando o Teorema de Pitágoras. Bom, então aqui eu posso diferenciar do ponto de vista visual aquilo que é deslocamento e caminho percorrido. Então eu tenho uma trajetória andada aqui, ó, que é me dada por essa trajetória em verde aqui. Essa é a trajetória que eu fiz para sair do ponto A e do ponto B. Depois eu posso ir usando a trajetória 2, que é uma trajetória um pouco menor que a trajetória 1, mas o deslocamento será a menor distância possível de ser percorrida entre o ponto A e o ponto B. Então, o deslocamento nem sempre ele corresponde à trajetória. O deslocamento só corresponde à trajetória quando eu ando em linha reta num único sentido. Então, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, por isso, o deslocamento é sempre a menor distância entre dois pontos e acaba sendo sempre uma linha reta. Uma maneira de eu exemplificar isso é que, ó, olha, você tem aqui a distância de Garanhuns até Recife. Você tem a estrada que faz. A estrada é o caminho percorrido, a estrada que liga as duas cidades. O deslocamento é a distância entre elas, é uma distância vetorial, uma notação vetorial aqui, ó. Você tem um vetor 1 e um vetor 2 aqui. O vetor resultante acaba sendo deslocamento. Isso é mais visível nesse mapa de um quarteirão aqui, onde você sai do ponto A e vai para o ponto B. Como aqui é casas, você tem que andar em linha reta nessa rua aqui, na rua R, e depois você vira na Coronel Estevam em linha reta e vai até o ponto B. Você percebe que isso aqui é uma soma vetorial, ó, do vetor A e do vetor B, e a resultante vai ser o deslocamento. Uma outra maneira de você ver que o vetor resultante ele corresponde exatamente ao deslocamento é você ver aqui. Suponhamos que um objeto, uma biciclista, sai do ponto 200 metros, lembre-se que a referência vai estar aqui à esquerda, com o marco zero. Então ele sai do 200 e vai até o 1000 e depois ele volta no 600. Ao fazer isso, ele andou do 200 até o 1000, ele andou 800 metros. Depois do 1000 ao 600, ele andou 400 no sentido contrário. Então, qual que é o deslocamento efetivo dele? 600 menos 200, que é o ponto final 600, e o ponto inicial 200, que é 400 metros. E o caminho percorrido? Bom, o caminho percorrido vai ser 200 menos 1.800, 1.000 menos 600, 400. Então, vai ser 1.200 metros que ele andou, exatamente. Entendido? Então, isso aqui é os conceitos iniciais de cinemática que se intercalam muito com os conceitos de vetores também.
Então, aqui um problema de aplicação muito simples para vocês usarem, que é para calcular a diferença entre caminho percorrido e deslocamento. Num objeto que sai do ponto 0 em t igual a 0, saiu daqui em t igual a 0 e ele chegou aqui no t igual a 5 segundos nessa posição aqui. No esquema eu tenho que cada lado desse quadrado mede 1 metro, e de maneira que você pode aplicar aqui, tem alguns teoremas de Pitágoras aqui, ó, percebe, ó, tem um teorema por isso daqui, um triângulo, retângulo aqui, outro triângulo, retângulo, aí aqui fora do lado mais externo tem um triângulo, retângulo, então vocês tentem calcular esse exercício e nós vamos resolvendo ele. A partir disso nós podemos definir a velocidade escalar média. Então nós vamos considerar um carro percorrendo a trajetória indicada nessa figura. Ou seja, o marco zero do meu sistema, ou a origem, o S0, ele está aqui, ó, nesse semáforo. Esse carro está na posição S1, vamos supor que essa posição S1 seja 5 km. E ele desloca até um S final aqui, um SI 5 e o S final igual a 15. Então, ele saiu do quilômetro 5 e foi para o quilômetro 15. Qual vai ser a variação de distância que ele andou, ΔS? Vai ser o S final, que é 15, menos o S inicial, que é 5. Então, qual vai ser o deslocamento dele? 10. Então, por isso eu posso já jogar aqui nessa fórmula e eu descubro o meu ΔS, ó. É o S final menos o S inicial. O carro leva um tempo para fazer esse percurso. Então, o tempo final, vamos supor que seja 3 horas. Ele saiu aqui a 1 hora, chegou aqui às 3. Então ele tem aqui uma diferença ΔT, que é 3, que é o tempo final, menos o tempo inicial, que é 1. E aqui nunca há uma variação de tempo negativa. Por quê? Porque esse é um conceito que não é definido em física. Nunca houve na física um relato de alguém voltar no tempo. Então, assim, a linha do tempo é sempre uma linha que é uma linha só de ida e não de volta. Por esse fato, então a gente sempre envelhece. Então, nosso processo é sempre de envelhecimento e não de ficar mais jovem. Então, ela não é uma linha progressiva, ela não é uma linha regressiva. Então, o ΔT sempre será um valor positivo. E o valor da posição final, ela sempre está associada ao tempo final. Então, a posição final do objeto será sempre associada ao tempo final. Então, por exemplo, aqui na posição 15 também está o tempo final. Então, 15 vai ser o tempo final porque 15 vai ser a posição final porque ele está ligado ao tempo final. Quando eu medi 15 km, eu estava na 3 horas. Quando eu medi 5 km, eu estava na 1 hora. Então, o inicial é 1, o S inicial está aqui ligado ao tempo inicial, 5, 1 hora, e aqui 15, 3 horas. Então, a velocidade média, ela leva em consideração esse deslocamento e não o caminho percorrido. O caminho percorrido ele vai ser estudado mais à frente com a relação de velocidade instantânea. A unidade que nós adotamos no sistema internacional é o metro por segundo. Então, sempre que o que é o sistema internacional? O sistema internacional é uma convenção internacional de cientistas que padronizou as medidas que iam ser usadas nas escritas científicas. Então, o padrão de medida do sistema internacional que nós usamos para medir distância é 1 metro e o padrão que nós usamos para medir tempo é segundos. Então, como a velocidade é uma grandeza derivada de uma relação de metros em distância, que é metros, e tempo, que é em segundos, a unidade dela é metros dividido por segundo. Entendido isso? Vamos em frente. Então, uma outra maneira que eu tenho é de medir a velocidade instantânea. A velocidade instantânea de um objeto, quando eu estou dirigindo um carro numa estrada, a velocidade do carro no decorrer do tempo não permanece constante. O valor da velocidade do carro em um determinado instante denomina-se velocidade escalar instantânea. Então é o seguinte, vamos supor que eu comece aqui, pego um cronômetro, ligo ele no 0 e eu vou notando a cada 1 segundo, então meu intervalo ΔT é sempre de 1 segundo, olha, 1 menos 0, 1. Então 1 menos 0 aqui, então a cada 1 segundo eu vou anotar a velocidade que está registrada no velocímetro de um carro. Então eu olho, quando eu olho no tempo igual a 0, que eu liguei o cronômetro, está marcando lá 6h20. Depois, 1 segundo depois eu volto a olhar, porque eu vou usar um ΔT de 1 segundo, ó.
Então eu olho ali, está 8,50, eu anoto ela. Depois, ó, 2 menos 1 deu outro ΔT de 1 segundo. Então 2 menos 1, eu olho aqui, ó, está 10,80. Depois 3 menos 2, deu outro segundo, ΔT igual a 1. Eu olho, está 13,10. 4 segundos, 4 menos 3, 1. Volto a olhar, 15,40. E assim sucessivamente. Então, quando eu aproximo dessas medidas de registrar todo instante a velocidade de um automóvel, ou o menor intervalo possível que eu conseguir, eu chamo isso de velocidade instantânea. A velocidade instantânea mais precisa, quão mais precisa ela se tornará à medida que eu vou reduzindo esse valor aqui de ΔT. Então, se ao invés de olhar de 1 segundo, eu passo a olhar de meio segundo, esses valores de velocidade tornarão-se mais precisos e eu terei uma descrição mais realística daquilo que está acontecendo no progresso do carro. A gente chama isso aqui de tender a zero. ΔT tende a zero, ou seja, ele se aproxima o máximo possível de zero o valor de ΔT. Porque se eu passar de meio aqui, ó, de cada meio segundo, eu começo a olhar, ó, a cada 0,25 segundos, eu vou estar mais próximo de zero essa diferença. Então, mas isso me dá uma garantia de que eu vou ter uma velocidade mais próxima de zero possível. A gente fala isso aqui de levar o limite de ΔT para zero. Isso é uma coisa que a gente vê mais à frente em cálculo mais avançado, a definição de velocidade instantânea. Então, a partir disso eu posso classificar um movimento como progressivo ou retrógrado. Um movimento é dito progressivo se sua velocidade instantânea for no mesmo sentido da trajetória. Nesse caso, consideramos a velocidade como positiva. Então, vocês viram que eu tenho uma trajetória, numa direção a trajetória é positiva, na outra eu tenho uma trajetória negativa. Está aqui, ó, eu tenho uma trajetória positiva, que a partir do marco zero, trajetória negativa para a esquerda, trajetória positiva. Então, quando eu chego aqui, eu tenho então essa situação. Objetos que estão se deslocando com um ΔS maior que zero, ou seja, a posição final tem um valor maior que a posição inicial, eu digo a partir da minha convenção que esse é um tipo de movimento progressivo. E nesse caso também a minha velocidade será positiva. Já no contrário, quando eu estou voltando, olha, eu estou na direção contrária da trajetória. Então ali os números das posições decrescem. Vamos, por exemplo, aqui, eu estou aqui na posição 4, na posição 5 e na posição 6. No meu tempo igual a 0, eu estou no 4. No meu tempo igual a 1, eu estou no 5. Então, quando eu faço 5 menos 4, 1. 1 dividido por 1, que é 1 menos 0, do tempo, 1. Então, eu tenho aqui 1 unidade de distância por segundo. Mas esse valor de ΔS é sempre positivo. Então, eu estou tendo um movimento progressivo. Agora, quando eu estiver voltando, eu estou lá no quilômetro 6, no instante t igual a 0. Depois, no instante t igual a 1, eu estou no quilômetro 5. Então, como que eu faço? Eu faço 5 menos 6, menos 1, dividido por t final, que é 1, menos o t inicial, que é 0, vai dar 1. Então, aqui eu tenho menos 1 unidade de distância por tempo, menos 1 unidade de distância do tempo na direção negativa. Então, eu tenho uma velocidade negativa. Então, eu tenho aqui um movimento retrógrado. Entendido? O que é um movimento dito progressivo ou retrógrado ou regressivo? São conceitos semelhantes. Então, aqui eu tenho um problema de aplicação que é para a gente entender depois como que a gente converte de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, tem um ônibus que percorre uma distância de 180 km em 2 horas e 30 minutos. Calcular a velocidade média do ônibus em metros por segundo. Bom, pessoal, por hoje é só e vamos tentar resolver esses exercícios mais à frente, viu? Abraços e até mais. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.